A mendiga negra clama: "Tenho fome." E o milionário inicia uma revolução impactante. Clara estava lá, encostada na parede fria do luxuoso edifício, as luzes brilhantes refletindo na poça d'água que se formara na calçada. Os carros de luxo desfilavam e as pessoas passavam apressadas, envoltas em seus smartphones, sem notar o grito silencioso de desesperança que emanava da mulher que já não tinha esperanças. "Tenho fome", ela implorava, com a voz rouca e o olhar cansado. Era um grito que ecoava no ar da cidade grande, mas que parecia não alcançar os ouvidos dos privilegiados que lhe rodeavam. Ricardo, um banqueiro de sucesso, estava prestes a entrar no prédio. Ele olhou para Clara e, naquele instante, algo estranho aconteceu. Uma brisa fria passou, trazendo consigo um aroma de injustiça que ele nunca percebera antes. Ele hesitou, como se o chão sob seus pés tivesse se transformado em piche, grudando e prendendo suas pernas. Ao invés de ignorá-la, como tantas vezes fizera, Clara olhou para o sanduíche, um bocado do luxo que nunca conheceria, e seu coração disparou. "Obrigada", ela disse, mas sua voz tinha um peso, uma carga de dor, que ninguém ali estava disposto a carregar. Esse gesto simples, quase patético, acendeu uma luz estranha no interior de Ricardo. Ele sentiu a vida que levava, repleta de luxo, começando a desmoronar como um castelo de cartas. Assim que se virou, ele não viu mais uma mendiga, mas uma mulher com uma história, uma luta. E ela, com um olhar penetrante, via mais do que os milionários ao seu redor. Via o vazio que consumia Ricardo. Poucos dias depois, Clara estava em um café, tentando juntar algumas moedas para comprar um café quente, quando ouviu um murmúrio sobre um escândalo financeiro. Os sussurros, crescendo como uma tempestade, revelaram que o banco de Ricardo estava no centro da corrupção. Ela não pôde ignorar. Algo dentro dela se agitou. O sistema que a tinha esmagado estava prestes a ser exposto, e ela sabia que tinha. Clara sentiu o peso sobre si. Deveria usar a informação que tinha para se vingar de um sistema que destruiu sua vida, ou proteger Ricardo, a única pessoa que, mesmo por um breve instante, a havia visto. Ricardo, ao descobrir o que Clara sabia, se viu em uma posição difícil. A pressão da elite financeira aumentava, e ele tinha de decidir quão longe iria para proteger a mulher que inesperadamente havia se tornado sua confidente. Com inimigos por todos os lados, Clara e Ricardo estavam no limite de uma encruzilhada. Ela não apenas lutava por sua própria sobrevivência, mas também pela chance de que sua voz poderia gerar uma mudança, uma revolução. No entanto, os corredores do poder não perdoavam. Clara estava agora em perigo, e Ricardo, diante dessa nova realidade, teria de decidir: salvar a própria pele ou arriscar tudo por ela. O relógio estava correndo, e a vida de Clara estava por um fio. O que ele escolheria fazer? A sala estava em silêncio, e o peso da decisão pairava no. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em pé, a pressão da decisão ainda pulsando dentro dela. O olhar de Ricardo estava fixo nela, cheio de ansiedade. A sala era um campo de batalha silencioso. Os dois sabiam que algo tinha que ser decidido. Mas antes que qualquer um pudesse falar, uma sirene distante começou a tocar, crescendo em intensidade. A porta se escancarou e homens internos escuros invadiram o local. A atmosfera mudou de repente. Clara se encolheu, enquanto Ricardo parecia paralisado. "Onde está ele?" Um dos homens gritou, o tom passando de autoridade à raiva. O banqueiro virou-se bruscamente. "Quem você está procurando?" A voz tremeu, mas ele tentou se manter firme. "Que diabos está acontecendo?" Os homens ignoraram Ricardo, focando em Clara. "Você vem aqui." O pânico tomou conta dela. Um deles se aproximou, o rosto severo e determinado.
Você sabe o que aconteceu, não sabe? O que vocês querem? Clara gritou, seu coração batendo desesperadamente. Você tem informações que não deveria ter. Quer fazer uma revelação, é? Nós sabemos disso. O clima esquentou enquanto a verdade pairava no ar. Por um instante o relógio pareceu parar. O que ela tinha era uma faca de 2 gumes. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estalo ecoou. O homem armado havia disparado um tiro, e não era para cima. Um instante antes do disparo parecia um sonho. Uma fração de segundo em que todos estavam paralisados, sem saber para onde olhar. O estrondo reverberou. Clara gritou, mas o eco do tiro se perdeu no caos que se seguiu. A reação do homem foi rápida, um movimento fluido que não se esperava. Ele caiu no chão, mas não era ele quem estava ferido. Ricardo, que até então parecia tranquilo, se tornou um pilar de desespero. Sua camisa branca agora manchada de vermelho. O mundo à sua volta girou e girou, enquanto o tempo parecia se esticar para sempre. As pessoas gritavam, e o sussurro de desespero se espalhou como fogo. Clara estava paralisada, as mãos tremendo enquanto tudo se desmoronava ao seu redor. Não, Ricardo! O grito escapuliu de seus lábios, mas o som se distanciou dela. O banqueiro caiu, os olhos arregalados em choque. Ele não conseguia entender. A dor que percorria seu corpo, a frustração, a impotência. Chame uma ambulância. Os homens começaram a se afastar, mas um deles, um homem um pouco mais alto, manteve os olhos fixos em Clara, como se tivesse feito um contrato silencioso com ela. Você sabe o que precisa ser feito, ele sussurrou, antes de se juntar aos outros. Desaparecendo na multidão em busca de segurança, Clara sentiu o gelo subir pela espinha. A conta estava prestes a ser cobrada. Mas a que preço? Ricardo, agora caído ao chão, necessitando dela mais do que nunca, enquanto sua própria vida tomava um rumo de suspense e incerteza. O que deveria fazer? Proteger a si mesma ou salvar aquele homem que antes parecia tão distante, mas que de repente era tudo que ela tinha? O pânico agora tinha adentrado seu coração. É uma decisão de vida ou morte, e o relógio continuava a acelerar. O jogo mudara, e agora, mais do que nunca, Clara precisava decidir. O peso de um futuro incerto pairava como uma nuvem negra entre eles, e o que estava em jogo era muito mais complicado do que simples decisões. Em último olhar para Ricardo, seu amigo, seu aliado, e ao mesmo tempo alguém de quem ela teve que desconfiar. A vida deles estava entrelaçada em um fio prestes a se romper. Quais segredos ainda estavam escondidos, esperando para serem revelados, e a verdadeira natureza de tudo o que conhecia estava prestes a ser desmascarada. Clara estava paralisada, encarando Ricardo no chão. O sangue se espalhava rapidamente, manchando o piso de mármore marrom do local. O pânico dominou seu movimento. Ela estava em choque, necessidade de ação, batalhando contra o terror paralisante. Ricardo, por favor. Sua voz falhou enquanto ela se agachava ao lado dele, apertando a camisa ensanguentada. Ele não conseguia falar, apenas olhava para ela, a dor e a confusão nos olhos. As sirenes, agora ensurdecedoras, ecoavam mais perto. Não, não podemos ficar aqui. Raiva crescente lhe invadia o peito. Clara precisava agir. Mas o que poderia fazer? O que mais poderia ela perder? Enquanto as sombras dos homens se afastavam, um deles, o mais alto, deixou um aviso. Uma pesada sentença pairando no ar. Você sabe o que precisa ser feito. Ricardo começou a gemer. O tempo parecia esticar em agonia. A multidão, antes tão ocupada, agora estava paralisada, como uma pintura congelada. Alguns tremendo de medo, outros puxando celulares para gravar o que estava se desenrolando. Os murmúrios soavam como um eco distante, mas Clara focou em Ricardo, somente nele. Foi então que a reviravolta aconteceu. De repente, a porta se abriu novamente. Desta vez, era um homem com um sorriso perturbador.
avançando calmamente para o centro do caos. Ele parecia diferente, não se importava com o que havia acontecido. Clara notou que tinha uma maleta na mão, e em um movimento suave a abriu. O objeto lá dentro era um dispositivo estranho, coberto por uma luz azulada. A única maneira de sair daqui, ele disse, a voz tranquilizadora, é fazendo um acordo. O que ele estava propondo? Clara hesitou, a desconfiança batendo forte dentro do peito. Clara, você não deve acreditar nele. Ricardo, com dificuldades, tentou alertá-la, mas Clara sentia que esse homem tinha algo que poderia mudar tudo. Ele não era só um oportunista. Ele mexeu na maleta e, de repente, a atmosfera mudou. Um cheiro de queimado invadiu o ar e os murmúrios na multidão tornaram-se gritos de pânico. Desculpem, mas as coisas não podem continuar assim. O sistema está ultrapassado. As revelações que você, Clara, possui têm um valor. Ele parou, olhando para Ricardo, mas a verdade é que o jogo está prestes a mudar. E apenas um de vocês pode levá-lo para diante. Do que você está falando? Clara perguntou, a voz tremendo com a urgência da situação. A expressão dele era serena, quase superior. Uma oportunidade de transformar não só sua vida, mas todo o sistema. Você quer uma chance, uma vida nova? Enquanto ele falava, uma luz pulsante emanou da maleta, confirmando sua promessa vaga. Era como se um novo mundo estivesse se abrindo diante dela. Mas a que custo? O sangue de Ricardo ainda escorria pelo chão, um lembrete do perigo. Panicada, Clara debateu-se entre a necessidade de salvar Ricardo e a oportunidade de finalmente ter controle sobre sua própria vida. Eu posso fazer você desaparecida, ou pode usá-los, Clara. O homem inclinou a cabeça, um brilho malicioso nos olhos. Escolha, salve o homem, ou decida o seu futuro. Clara olhou para Ricardo, cuja respiração estava se tornando irregular. Os rostos na multidão, a tensão no ar, tudo desmoronava enquanto sua mente se enchia de dúvidas. O que ela faria? O que realmente queria? O homem de olhos calculistas esperava. Era uma escolha cruel, uma decisão que mudaria tudo. Você sabe como isso funciona, e as consequências da sua escolha serão devastadoras. Olhando de volta para Ricardo, Clara sentia uma dor na alma. Uma escolha desenhada como um pesadelo, e ela se via no centro dele. Com a sirene se aproximando e o peso do mundo em seus ombros, ela tomou uma respiração profunda e se preparou para decidir. Mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, um novo barulho fez seu coração congelar. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés, enquanto os cristais ao redor estouravam. Clara caiu e o homem da maleta desapareceu em meio à fumaça. E Ricardo, sua consciência parecia escorregar, e ela se lembrou de algo crucial que havia esquecido. O grito dele ecoava na cabeça dela. Clara, eu sou. A fumaça envolveu, obscurecendo a visão. Tudo estava desmoronando, e a única coisa que ela sabia agora era que tudo mudaria para sempre. O que ele estava prestes a revelar, ela já não sabia, e a resposta poderia ser o que salvaria a vida deles, ou a destruição completa. Clara estava paralisada encarando Ricardo no chão. O sangue se espalhava rapidamente, manchando o piso de mármore do local. O pânico dominou seu movimento. Ela estava em choque, necessidade de ação batalhando contra o terror paralisante. Ricardo, por favor. Sua voz falhou enquanto ela se agachava ao lado dele, apertando a camisa ensanguentada. Ele não conseguia falar, apenas olhava para ela, a dor e a confusão nos olhos. As sirenes, agora ensurdecedoras, ecoavam mais perto. Não, não podemos ficar aqui. Uma raiva crescente invadia seu peito. Clara precisava agir. O sangue de Ricardo ainda escorria pelo chão. Um lembrete de perigo. Foi então que a reviravolta aconteceu. Uma nova explosão, desta vez não de um tiro, mas de fumaça e fogo, eruptou na sala, e Clara rouba a atenção de todos. A parede ao fundo se detonou, e uma figura familiar se espremeu através do caos, interrompendo a cena. Era Helena,
a antiga colega de Ricardo, com quem ele teve um romance secreto anos atrás. Que você tá fazendo aqui? Clara gritou, a surpresa lhe cortando a respiração. Eu não tinha outra escolha. Helena disse, ofegante, enquanto se aproximava. Eu vim para acabar com isso tudo. Não podemos deixar que ele o faça. A declaração dela fez o coração de Clara disparar. O que ela queria dizer? O rumor de um escândalo, uma conspiração que envolvia tanto Ricardo quanto Helena, se tornava cada vez mais palpável. Do que você está falando? O que está acontecendo? Clara estava em estado de choque, a confusão misturando-se com a urgência de salvar Ricardo. Ricardo sabe de algo que é maior do que nós três. Ele conhece a verdade sobre o que está acontecendo neste banco. E eu estava dentro. Nesse momento, odeios, traições e segredos começaram a colidir como balas. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que você quer dizer? Ele não tem nada a ver com isso. Ele só quis ajudar. Helena passou os olhos por Ricardo em sua dor. Mas ele não pode. O que você não entende é que Ricardo e eu já fizemos parte disso. Tudo faz parte de um plano maior que nós nunca imaginamos. Ele estava no centro disso, taxado como herói. Mas ele é apenas um peão como todos nós. Não! Como você pode dizer isso? Clara sentia seu mundo cheio de incertezas, a vulnerabilidade escorrendo de seus olhos. O sangue de Ricardo ainda escorria. As sirenes ficaram mais altas e a pressão aumentava. Escute! Helena se inclinou para mais perto, sua voz diminuindo. Há algo no dispositivo que ele tinha. Ele ativa uma sequência de eventos que pode destruir tudo o que conhecemos. E você tem que decidir se vai impedi-lo ou não. Se permitir que ele continue o que começou, ou salvá-lo de si mesmo. Antes que Clara pudesse processar suas palavras, Helena piscou, e uma expressão de pânico tomou seu rosto. A fumaça se adensou, e um grupo de homens armados entrou no local, suas armas em punho. Onde está o dispositivo? Um deles gritou. Clara olhou entre Helena e Ricardo. O caos se intensificava. O conceito de lealdade desvanecia. Agora, você tem que decidir, Clara. Nossa sobrevivência ou a verdade? As contradições entre os personagens pesavam no ar. Uma tensão palpável. Se você não fizer algo rápido, todos nós seremos destruídos. O grupo começou a se mover, cercando Ricardo, e o mundo parecia se fechar. O que Clara faria? Os segredos de Helena começaram a girar em sua mente, revelando camadas de traição. Um nó se formou na garganta de Clara, um futuro desconhecido diante dela, um dilema que mudaria tudo. A sirene ressoava e as vozes gritavam. A vida da cidade se desmoronava, e a escolha estava em suas mãos. O que realmente significava salvar a si mesma? Clara olhou para Ricardo, depois para Helena. O que quer que pudesse mudar aquela narrativa transcendente ainda estava por vir. Um novo mistério pairando sobre suas vidas. Clara respirou fundo. O relógio continuava a contar, e uma nova decisão surgia, mais pesada que a anterior. A verdade estava prestes a ser revelada, mas o que restaria depois? Clara respirou fundo. O relógio continuava a contar, e uma nova decisão surgia, mais pesada que a anterior. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas o que restaria depois? Porém, antes que pudesse decidir, uma nova explosão sacudiu o ambiente, fazendo-a quase perder o equilíbrio. O que era aquilo? A fumaça densa agora cercava tudo, tornando a cena um pesadelo, e arrastando os objetos ao redor para um caos ainda maior. Clara olhou para Helena, que estava paralisada, a expressão de horror estampada no rosto. Nós precisamos sair daqui, Clara gritou, mas sua voz mal ultrapassou o barulho ensurdecedor. Então, um homem de terno preto atirou na direção da porta. A bala ricocheteou em uma coluna próxima e as pessoas começaram a correr. O clima virou uma tempestade de gritos e pânico. Clara agarrou Ricardo, que parecia estar perdendo a consciência,
Fique comigo, por favor. Ela o sacudiu, olhando nos olhos dele, buscando qualquer sinal de que ainda estava lá. Mas entre a fumaça e o caos, Clara ouviu uma coisa que a deixou paralisada. Você não entende, Clara. A voz de Helena cortou a confusão. Ricardo não é quem você pensa que é. Um silêncio momentâneo se instalou. Clara encarou, uma mistura de incredulidade e medo tomando conta dela. O que você quer dizer? A explosão tinha sido criada para distraí-los. Um jogo de cena, uma cortina de fumaça, que ocultava verdades mais sombrias. Helena continuou, sua voz quase um sussurro agora. Ele fez parte de tudo isso. Ele sempre soube sobre o plano. O que estamos enfrentando não é só sobre nós, mas algo muito maior. Ricardo foi manipulado. Ele é a chave para tudo se desmoronar. O escândalo é só a ponta do iceberg. Não, Clara exclamou, sem conseguir acreditar. Ele só queria ajudar, ele se preocupa comigo. Mas a ambiguidade da situação a fez hesitar. A dor de trocar olhares com Ricardo enquanto ele perdia a força ainda a atormentava. As palavras de Helena pesaram cada vez mais. Clara aqueceu em sua mente a memória do sorriso de Ricardo. Mas lá estavam os feitos silenciosos dele. Uma traição invisível que ela nunca percebera. Ele tem informações cruciais. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. A urgência na voz de Helena era palpável, e Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. Seu mundo começava a desmoronar. No entanto, o barulho dos passos, se aproximando de novo, a tirou de seus pensamentos. Era o grupo armado, e agora estabanados, as armas em punho, com raiva nos olhos. Onde está o dispositivo? Um deles gritou. Um de vocês sabe onde ele está. Clara olhou para Ricardo, mas ele não parecia estar em condições de responder. É isso. A culpa é sua, Ricardo. Você não pode se esconder mais. Clara disparou, as palavras saindo com um fervor que nem ela sabia que tinha. Ou vou contar tudo. O olhar de Ricardo ficou sombrio, mas ele não conseguia falar. A tensão era palpável, e o grupo começou a se mover, cercando-os. A situação caminhava para um estouro. O medo a paralisou, mas algo dentro dela queimava. Ela tinha que descobrir a verdade. Helena, o que você sabe? Helena se inclinou. Rápida. Se você não decidir agora, tudo se perdeu. O que seu coração quer, Clara? Entre o fogo e a fumaça, Clara sentiu um calafrio. A revelação estava prestes a romper. E quando menos esperavam, a porta explodiu com uma força brutal, derrubando tudo na sua frente. Clara cobriu os olhos com o braço e, ao olhar novamente, viu uma figura familiar na entrada. Era o pai de Ricardo. O que ele estava fazendo aqui? O silêncio caiu, e Clara ficou paralisada ao ouvir as palavras que ele falou. Você não faz ideia do que está acontecendo, não é? A expressão dele era grave e intensa. Ricardo pertence a algo muito maior. Algo que você jamais poderia imaginar. O mundo ao redor desmoronava, com seus sonhos e esperanças, enquanto ela lutava contra a revelação bombástica que estava prestes a mudar tudo. A verdade estava tão próxima, mas o que significava saber? O que de fato estava em jogo? Clara sentiu uma onda de desespero. O que mais estava escondido? Quais segredos poderiam ainda vir à tona? A cena se tornava cada vez mais caótica, mas uma coisa estava clara. Nada jamais seria como antes. Ela tinha que o descobrir. Clara respirou fundo. O relógio continuava a contar e uma nova decisão surgia, mais pesada que a anterior. A verdade estava prestes a ser revelada, mas o que restaria depois? No entanto, antes que pudesse decidir, uma nova explosão sacudiu o ambiente, fazendo-a quase perder o equilíbrio. O que era aquilo? O mundo ao redor dela se tornava um palco de caos. O chão tremia e as luzes começaram a piscar. Clara olhou para o pai de Ricardo, seu rosto marcado por um pânico disfarçado, mas ao mesmo tempo, havia uma espécie de determinação nos olhos dele. O que está acontecendo? Clara gritou, a fumaça subindo e engolindo tudo ao seu redor. Clara, é agora ou nunca. Você precisa saber. Ele ergueu a mão, como se quisesse acalmá-la.
mas as palavras ficaram entaladas na garganta dele. Antes que pudesse entender a gravidade da situação, um brilho intenso surgiu no que parecia ser a porta de saída. Era um flash tão forte que ofuscou a visão de todos. Quando a luz se dissipou, um homem apareceu. Era alguém que Clara conhecia. Seu coração disparou. Era Marcelo, o ex-marido de Helena. O tumulto na sala estava em um estado explosivo. As pessoas corriam, gritos ecoavam pelo espaço. Marcelo, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a incredulidade tomando conta dela. Ele olhou para ela com um sorriso insensato, mas havia algo obscuro na maneira como seus olhos brilhavam. Ah, Clara, você deveria saber. Faz muito tempo que a máscara caiu para todos nós. Ele fez uma pausa, olhando para Ricardo, que gemia no chão. O que não sabem é que Ricardo também está envolvido. Ele é o cérebro por trás de tudo isso. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Clara sentiu seu estômago revirar. O que você está dizendo? Você está louco? O pânico aumentou. As sirenes do lado de fora se tornavam cada vez mais intensas. Eu sabia que ele estava armando algo. Ele sempre foi o mestre dos marionetes. E você, Clara, foi só uma isca. Marcelo disparou, gesticulando com as mãos. O escândalo no banco era só o começo. A corrupção, as falcatruas, tudo isso era parte do plano dele. E você estava lá acreditando que ele era o herói. Clara olhou para Ricardo, cujos olhos estavam agora cheios de dor e confusão. Ricardo, diga que não é verdade. Diga que Marcelo está mentindo. Ela suplicou, a esperança começando a desvanecer. Mas os olhos de Ricardo estavam perdidos, evitando o contato com a verdade que o cercava. Você não entende, Clara. Eu fui apenas um peão, assim como você. Eu não queria que tudo isso chegasse tão longe. Ricardo murmurou, sua voz cheia de frustração. Mas ele apontou para Marcelo e Helena. Eles sempre souberam. A sala parecia tremer, e o cheiro de fumaça se tornava insuportável. A multidão agora estava em um frenesi. Os homens armados recuavam, como se a verdade revelada os tivesse pego de surpresa. O que está acontecendo? Uma voz ao fundo murmurou entre o pânico. Marcelo se aproximou mais, agora com um brilho quase delirante nos olhos. O plano continua, e você, Clara, está no centro dele. A escolha foi sempre sua. Você prefere ser uma testemunha ou uma cúmplice? O que vai fazer? Que papel você vai desempenhar neste jogo? Antes que Clara pudesse processar suas palavras, outra explosão irrompeu, e a sala inteira pareceu desabar. Clara sentiu a terra fugir debaixo de seus pés. O caos se intensificou, e as luzes se apagaram. O som ensurdecedor da destruição a acompanhava. E quando tudo parecia perdido, a voz de Ricardo penetrou a escuridão. Clara, eu sou seu irmão. As revelações ecoaram como um trovão. Clara paralisou, o mundo desmoronando e se transformando diante de seus olhos. Como isso era possível? O que mais estava encoberto? Cada junção de sua vida tornava-se um quebra-cabeça. O que você está dizendo? A confusão tomou conta de seu ser, e o futuro que ela imaginara desmoronou em centímetros. O fedor da fumaça, os gritos e o suspense pairavam no ar. E assim, enquanto as ruínas ao redor se formavam, um novo mistério começava. A verdade sobre quem ela realmente era estava prestes a emergir com toda a força. Mas a que custo? Clara respirou fundo. O relógio continuava a contar e uma nova decisão surgia, mais pesada que a anterior. A verdade estava prestes a ser revelada, mas o que restaria depois? No entanto, antes que pudesse decidir, uma nova explosão sacudiu o ambiente, fazendo-a quase perder o equilíbrio. O que era aquilo? O mundo ao redor dela se tornava um palco de caos. O chão tremia e as luzes começaram a piscar. Clara olhou por pai de Ricardo, seu rosto marcado por um pânico disfarçado, mas ao mesmo tempo, havia uma espécie de determinação nos olhos dele. O que está acontecendo? Clara gritou, a fumaça subindo e engolindo tudo ao seu redor. Clara. É agora ou nunca. Você precisa saber. Ele ergueu a mão,
como se quisesse acalmá-la. Mas as palavras ficaram entaladas na garganta dele. Antes que pudessem entender a gravidade da situação, um brilho intenso surgiu no que parecia ser a porta de saída. Era um flash tão forte que ofuscou a visão de todos. Quando a luz se dissipou, um homem apareceu. Era alguém que Clara conhecia. Seu coração disparou. Era Marcelo, o ex-marido de Helena. O tumulto na sala estava em estado explosivo. As pessoas corriam, gritos ecoavam pelo espaço. Marcelo? O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a incredulidade tomando conta dela. Ele olhou para ela com um sorriso insensato, mas havia algo obscuro na maneira como seus olhos brilhavam. Ah, Clara, você deveria saber. Faz muito tempo que a máscara caiu para todos nós. Ele fez uma pausa, olhando para Ricardo, que gemia no chão. O que não sabem é que Ricardo também está envolvido. Ele é o cérebro por trás de tudo isso. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Clara sentiu seu estômago revirar. O que você está dizendo? Você está louco? O pânico aumentou. As sirenes do lado de fora se tornavam cada vez mais intensas. Eu sabia que ele estava armando algo. Ele sempre foi o mestre dos marionetes. E você, Clara, foi só uma isca. Marcelo disparou, gesticulando com as mãos. O escândalo no banco era só o começo. A corrupção, as falcatruas, tudo isso era parte do plano dele. E você estava lá, acreditando que ele era o herói. Clara olhou para Ricardo, cujos olhos estavam agora cheios de dor e confusão. Ricardo, diga que não é verdade. Diga que Marcelo está mentindo, ela suplicou, a esperança começando a desvanecer. Mas os olhos de Ricardo estavam perdidos, evitando o contato com a verdade que o cercava. Você não entende, Clara. Eu fui apenas um peão, assim como você. Eu não queria que tudo isso chegasse tão longe. Ricardo murmurou, sua voz cheia de frustração. Mas ele apontou para Marcelo e Helena. Eles sempre souberam. A sala parecia tremer e o cheiro de fumaça se tornava insuportável. A multidão agora estava em frenesi, os homens armados recuavam, como se a verdade revelada os tivesse pego de surpresa. O que está acontecendo? Uma voz ao fundo murmurou entre o pânico. Marcelo se aproximou mais, agora com um brilho quase delirante nos olhos. O plano continua, e você, Clara, está no centro dele. A escolha foi sempre sua. Você prefere ser uma testemunha ou uma cúmplice? O que vai fazer? Que papel você vai desempenhar neste jogo? Antes que Clara pudesse processar suas palavras, outra explosão irrompeu, e a sala inteira pareceu desabar. Clara sentiu a terra fugir debaixo de seus pés. O caos se intensificou, e as luzes se apagaram. Apenas o som ensurdecedor da destruição a acompanhava, e quando tudo parecia perdido, a voz de Ricardo penetrou a escuridão. Clara, eu sou seu irmão. Mas não apenas isso. Eu sou responsável por tudo o que aconteceu. Fui eu quem ativei o dispositivo. E agora, temos que acabar com isso de uma vez por todas. As revelações ecoaram como um trovão. Clara paralisou, o mundo desmoronando e se transformando diante de seus olhos. Como isso era possível? A adrenalina disparou em suas veias, enquanto a verdade torcida começou a se desenrolar. O que mais estava escondido? Cada junção de sua vida tornava-se um quebra-cabeça. O que você está dizendo? A confusão tomou conta de seu ser, e o futuro que ela imaginara desmoronou em centímetros. O fedor da fumaça, os gritos e o suspense pairavam no ar. E assim, enquanto as ruínas ao redor se formavam, um novo mistério começava. A verdade sobre quem ela realmente era estava prestes a emergir com toda a força. Mas a que custo? Clara respirou profundo, quase não acreditando no que acabara de ouvir. Seu irmão? O mundo girava ao seu redor, desmoronando em fragmentos. O que isso significava? O que tinha acontecido nos últimos anos, que ela não sabia. A fumaça envolvia tudo, mas a verdade era que o próprio chão sob seus pés parecia estar se partindo. Sim, Clara, nós somos irmãos. Fui criado em um mundo de mentiras, assim como você.
Ricardo tentava elevar a voz acima do caos, mas a dor o deixava fraco. Clara podia ver tudo se desfazendo. Os laços que pensou terem sido construídos, seus sentimentos, a confiança. Marcelo riu de forma cruel, achando a cena cômica. Vocês pensavam que estavam lutando contra um sistema? Bobagem. Era tudo uma jogada de vocês. Ricardo era o enviado, e agora o jogo é meu. A insegurança nas palavras de Ricardo se tornava ainda mais visível. Clara olhou para ele, buscando um sinal de que ainda havia uma chance. Ricardo, diga que isso não é verdade. Diga que você não fez isso por intenção. Mas a voz do pai dele se fez ouvir. Cortante e genérica. Chega de mentiras. É hora de você, Clara, saber a verdade. Ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma emoção que misturava medo e determinação. O que Ricardo e eu fizemos foi tudo para te proteger. Antes que pudesse processar as palavras do pai de Ricardo, uma nova explosão estourou nas proximidades, causando uma onda de calor que fez Clara saltar para um lado. O som era ensurdecedor e as paredes tremiam como se estivessem prestes a desabar. A fumaça densa tornou-se um véu que ocultava a realidade. A multidão, antes paralisada, agora corria em desespero, e de repente, algo mais surgiu na cena caótica. Do lado de fora, outra figura conhecida adentrou. Era Helena, a mulher que havia alimentado suas dúvidas, seus medos. Vocês não podem deixar que isso aconteça. Ele não pode ficar no controle. Ela gritou, furiosa. Clara sentiu um arrepio. Helena, você sabe de algo mais, não sabe? A tensão aumentava, como um fio prestes a se romper. Helena sorriu, não com alegria, mas com uma tristeza profunda. Eu sei, e você precisa entender o que está em jogo. O plano não se resume a Ricardo ou a você. E Marcelo está jogando todos como peças. A sala estava em plena balbúrdia, as vozes se sobrepondo. O que você quer dizer com isso? Clara sentia o nó na garganta. Os olhos de Helena brilharam com um entendimento profundo de toda a situação. Eu sou a única que pode te ajudar, Clara. Mas se você não parar agora, nadaremos em um mar de sangue. A confusão estava prestes a atingir seu ápice. Mas então tudo mudou novamente. O pai de Ricardo, agora com uma expressão de desespero, olhou para seu filho. Você não pode deixar que isso aconteça, filho. O que foi feito deve ser desfeito. Por um momento, o tempo pareceu parar. Todos olharam para Ricardo, que estava cada vez mais frágil. De repente, um novo grupo entrou pela porta, armados. Clara ficou paralisada, o terror reverberando. As armas brilhantes eram um aviso claro de que as coisas estavam prestes a se intensificar. Podem se afastar do dispositivo, um dos homens gritou, enquanto todos se viravam em direção a Ricardo. A última linha de defesa contra a destruição iminente. O silêncio cobriu a sala. E no meio do pânico, um tiro ecoou, atingindo não Ricardo, mas uma área bem próxima. Clara gritou, não! O que vocês estão fazendo? Uma figura maligna apareceu na entrada, comparando com as sombras que os cercavam. Estava esperando o momento certo para acabar com isso de uma vez por todas. O homem que falava tinha um ar de superioridade. Era um antigo parceiro de negócios do pai de Ricardo. Alguém que Clara não esperava ver. Você tá aqui para acabar com nós? Para esmagar qualquer chance de redenção? Clara exclamou, enquanto sua mente corria. O que mais ficou escondido? Quais segredos poderiam ainda ser revelados naquelas paredes ameaçando desabar? Nesse momento, tudo se tornava uma grande bolha de incerteza e medo. O que a verdade reservaria para eles? O que mais estava por trás de cada jogada? As decisões estavam nas mãos de Clara, e o peso de tudo isso parecia esmagador. As reviravoltas já eram demais para se suportar. O clímax dos eventos sempre se havia aproximado, mas agora parecia um pesadelo de onde ninguém poderia sair. Qual seria sua escolha? O que faria a partir dali? Clara ficou paralisada. O olhar de Ricardo, cheio de dor, a despedaçava por dentro. O caos ao redor não parecia real. Então, a notícia atingiu-a como um soco no estômago.
Ele era seu irmão? O que isso significava? Clara. A voz de Helena cortou o ar. Ela estava agora de pé entre Clara e Marcelo, os olhos brilhando com intensidade. Não ouça. Ele está tentando desestabilizar você. Mas a voz de Marcelo ecoou, sua risada sarcástica retumbando. E se eu tiver certo, hein? O que você realmente sabe sobre a sua família, Clara? O que eles esconderam de você? Você acha que eles te protegem, mas é o contrário. Tem mais segredos do que você consegue imaginar. Clara engoliu em seco. Isso era demais. O medo estava em cada poro, e o cheiro de fumaça aumentava. O chão tremia sob seus pés, enquanto os homens armados se dividiam, cercando Ricardo. Ele parecia cada vez mais frágil, quase como uma sombra de si mesmo. Clara, eu não queria que você descobrisse assim. Ela se forçou a se aproximar dele. As sirenes estavam mais próximas, e cada grito da multidão soava como um eco de advertência. Tudo o que importa é que eu quero te salvar, ele disse, o tom de vulnerabilidade quebrando a resistência dela. Mas antes que pudesse reagir, outro estrondo ressoou. A porta foi arrombada novamente, e um grupo de homens armados, com uniformes pretos, entrou, suas faces cobertas por máscaras. Os corações aceleraram, o pânico era palpável. Para cima! Todos no chão! Eles gritaram. Clara e Ricardo se lançaram para o chão. A adrenalina disparou e a pressão no peito fazia a respiração difícil. Clara, lembre-se, isso não é o que parece. Ricardo sussurrou, os olhos suplicantes. Mas a voz de Marcelo não parava. Ele tá mentindo. Ele tá no controle de tudo. Uma explosão, ainda mais forte, estourou atrás deles. Clara se cobriu, uma tempestade de papéis e detritos voaram. Ela mal conseguia ver, e quando finalmente a poeira sentou, houve um silêncio ensurdecedor. Todos pararam e olharam. E então, como se o universo tivesse decidido que poderia ser ainda mais cruel, uma figura familiar emergiu das sombras. Era a mãe de Ricardo, a mulher que havia sido dada como desaparecida anos atrás. Ela caminhou lentamente em direção a eles, cada movimento revelando uma mistura de dor e traição em seu olhar. Ricardo, Clara, eu não queria que assim fosse, mas a verdade precisa vir à luz. A divisão no ar era densa, uma carga elétrica. Você tá viva? Ricardo gaguejou, os olhos arregalados. O mundo dele estava desmoronando em camadas perigosas, e a revelação dela parecia a última bomba lançada em uma guerra. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Clara perguntou, o coração disparado. Você sabia de tudo? Ela olhou profundamente nos olhos da filha, coragem e tristeza se misturando. Sim, Clara. E tem mais. Você e Ricardo não são apenas irmãos. Vocês são parte de algo muito maior. Algo que eu, assim como você dois, não tive controle. Os homens de preto se agitaram, e os olhares de todos se voltaram para essa nova reviravolta. O que mais estava por vir? A mente de Clara girou. A verdade se espalhava como fumaça, distante e intangível. O que tudo isso significava? Enquanto sua mãe falava, o peso das palavras a esmagava. Uma nova explosão caiu do lado de fora, e a sala tremeu novamente. As máscaras das figuras paradas na porta mostravam raiva e determinação. Clara olhou em volta. Cada rosto estava preso entre a incerteza e a revelação. A tensão gritava, e no centro de todo esse tumulto, uma escolha se formava. Mas qual caminho escolheria? E a verdadeira natureza de quem era, o que mais tinha que descobrir? Clara olhou para a mãe e para Ricardo, e o coração dela parecia querer sair pela boca. A verdade era insuportável. Ela tinha crescer em um mundo de mentiras, e agora tudo estava desmoronando diante dela. Mãe, o que você quer dizer com proteger? Clara não conseguia conter a raiva e confusão. Vocês me esconderam a verdade. Clara, eu fiz isso para que você não tivesse que carregar o peso do que tá por uma família unida contra todos, Marcelo zombou. Mas a alegria dele era maculada por um toque de frustração.
Isso não vai acabar bem, eu já avisei. O barulho das sirenes aumentava, um lembrete constante da realidade que eles não podiam evitar. Então, como um movimento em câmera lenta, Clara percebeu que a porta se fechava, selando seu destino. Precisamos sair agora, ela gritou, puxando Ricardo para se levantar. Mas o corpo dele estava fraco. Ele não pode. Ela virou-se rapidamente para a mãe e para Helena. Alguém precisa explicar isso. Não temos tempo, Helena lançou, a determinação em seu olhar falhando. Ela brandiu um celular que ainda funcionava na fumaça. Avisei que ele não poderia ser detido. Mas agora, é agora ou nunca. A tensão pairava no ar, e a pressa que se instalava era palpável. Alguém teve que tomar uma decisão. Carlita, escute, o pai de Ricardo rogou. Seu irmão está em perigo. Temos que desativar o dispositivo antes que ele cause mais destruição. E com isso, um novo foco tomou conta da mente de Clara. Ela olhou para Ricardo, que agora lutava para ficar consciente. Ricardo, o que você tem a fazer? O que é o dispositivo? A fraqueza dele estava se transformando em urgência. Clara, ele começou, a voz quase um sussurro. O dispositivo é mais do que um computador. Pode expor tudo. É uma iniciativa para acabar com a corrupção, mas está tudo fora de controle. Ele buscou o ar, os olhos se estreitando. Marcelo fez um movimento brusco. Demorou demais, Ricardo. Agora não há como voltar. O jogo vai acabar e você não está no controle. E a ameaça era clara. O tempo estava se esgotando. Precisamos fazer uma escolha. Clara olhou firmemente para o pai de Ricardo. Ou salvamos todos nós, ou acabamos com isso de uma vez por todas. Nesse momento, ela sabia que não apenas o futuro dela estava em jogo, mas também o de todas as pessoas ao redor deles. Ouvindo os gritos da multidão e o gotejar do sangue, uma ideia surgiu. Vamos desativar tudo. Não podemos deixar que esse dispositivo caia em mãos erradas. O mundo precisa saber a verdade, Clara proclamou. Então, um colossal ataque sussurrou entre as sombras. Fogo, fumaça e vozes misturadas até o último segundo. Enquanto as balas ricocheteavam nas paredes, Clara puxou Ricardo para perto. Vamos todos juntos. Com um último olhar para sua mãe Helena, ela chutou uma das portas e todos correram para a liberdade. A luz do sol parecia queimá-los após a escuridão interna do edifício. O ar fresco entrou em seus pulmões e, ao fundo, os gritos se tornaram sussurros. A história não terminaria ali. Clara sabia que a luta deles só estava começando. Mas ao olhar para a rua cercada de caos e pessoas em pânico, percebeu que não estavam sozinhos. Novos aliados surgiam em meio às sombras, prontos para lutar ao lado deles. Você pode vencer, Clara gritou para seus amigos, a determinação galvanizando a atmosfera. E isso fez com que nascessem novos laços, um novo começo, mesmo em meio ao caos. Se você está aqui, ainda preso a essa história eletrizante, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse fim impactante. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais de um segundo para compartilhar, pois apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com E.